Tricô de Paz número 100! Olha aí! Olha que bonito! Que data especial! O que é isso? E isso... nesse episódio... Nesse episódio extremamente especial, Thiago Berto não tá aqui. Não tá aqui. Por quê? Inventou uma desculpa extra aleatória que realmente bateu até o bingo do Berto, da ausência do Berto. A gente não conseguiu mapear, mas tá mapeado agora. Ele mandou um special, eu não consigo entender como é que veio aquilo. Não, aquela a gente não pode nem falar, porque é muito pesado. Em cima da hora. É, pois é. Mas tudo bem, porque esse é o episódio 100, ele é especial, porque 100 não significa o quê? Absolutamente nada. É só um número. É só um número. Até porque, se a gente fosse contabilizar todos os episódios que tiveram a participação do Berto, a gente ia ser o Tricô de Paz número 13, né? Então, tudo bem. Então, deixa o shade de lado. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e esse episódio vai ser pra formar caráter. Aqui é Victor Lives, como assim? Formar caráter? Não era sobre outra coisa? Mas é alergia. Alergia forma caráter, cara. Passei a bola. E pra esse episódio super especial, esse tema super importante, nós trouxemos a nossa querida, amada, idolatrada, pediatra do Café com as Pediatras, Laura! Gente, a gente pode agora ir pra fase da histeria? Porque eu tô tão feliz. Ai, gente. Então, eu sou a Laura. Antes de ser podcaster, né? Eu era uma ouvinte aqui do Tricô. Então, eu tô tão feliz porque eu tenho um amor muito especial por isso aqui. Me abriu portas maravilhosas. Então, é isso. Que fofinho. Olha só. Tá vendo? Só por isso que vocês vieram no episódio 100. Olha só. E também... Pra gente completar esse time aqui, a gente trouxe o homem, o criador da Fundação Comunicação Muito Violenta, Marco Melo. Bom dia, grupo, vamos acordar. Cadê o grupo nessa porra? É isso, gente, estou aí, sou o Marco Melo, participo aí do Braincast, do Treta Talks de vez em quando, aí rolou um crossover Tricô de Paz, Treta Talks, e conversei com o Thiago, a gente bateu um papo sobre filho lá. E tô aí hoje para falar dessa luta que é ter filho com alergia. Pois é, meu. Ou que era, né? Porque meu filho já enfim, passou essa fase. Boa. E então é isso, a gente vai agora fazendo aquele nosso breakzinho bonitinho e daqui a pouco a gente volta. Olha só, estamos aqui. Eu queria aproveitar que a gente tá no episódio especial aqui, né, Vitão? Sim. Episódio 100. Então a gente tem aqui um recado diferente nesse primeiro break aqui, que o pessoal tá acostumado a gente falar dos apoios. Então a gente quer fazer um lançamento de uma nova tendência mundial. Humilde. Não, o lançamento é o seguinte, o último Tricotox que a gente fez, que tinha lá o áudio do Ângelo e tal, aquilo fez tanto sucesso, já começou a fazer sucesso no grupo de revisão do Tricô. A galera gostou tanto que a gente criou uma nova onda, a onda do Imperador. A gente criou uma nova onda que é o seguinte, uma vez por mês a gente vai oferecer, até como uma forma de recompensa aos nossos queridos e amados apoiadores supimpas que apoiam a gente, a gente vai fazer um Tricotalks especial respondendo uma dúvida, uma pergunta, qualquer coisa. Tema que queiram falar. Um tema que esse apoiador ou apoiadora vai mandar pra gente por áudio no Zap Zap. Então, uma coisa aí, uma interação diferente, uma coisa diferenciada, um tratamento que só o Tricôzinho faz pra vocês. Então vamos lá. E o tema dessa feature, e o nome dessa feature nova é Ajudarem, Apoiarem, Ameno. Ajudarem, apoiarem, ameno. E só mais uma coisa que eu queria muito falar com vocês, que é o seguinte, o Spreaker, que é o nosso parceiro, né, a gente tá junto com eles há muito tempo, antes mesmo da parceria a gente já hospedava e distribuía o nosso podcast da casa com eles fizeram um negócio muito maneiro. E você aí que curte podcast, tá pensando em fazer tá produzindo e quer se aprofundar mais, saiba que eles fizeram um e-book sobre produção de podcast que tá muito maneiro mesmo, não é só porque é parceria. Se não tivesse bom, não ia estar falando aqui. Eles fizeram um e-book com mais de 60 páginas e os caras estão indo ali, no detalhe sobre
o tipo de microfone, os lugares que você pode ir, como você pode monetizar, o que você faz com relação a trilha sonora, direitos autorais. Tá um negócio, um material muito completo e eu super recomendo que você que queira se informar mais sobre isso, enfim, se aprofundar mais nessa arte de criar podcast, vai lá. Queria eu que há 4 anos atrás, quando eu estava aprendendo a fazer podcast, que tivesse um negócio desse para eu ler, já ia facilitar muito a minha vida. Então, vai lá, é recurso bom, recurso gratuito, o e-book você baixa, o link tá no post aí do episódio, você vai lá e baixa o seu e-book que você vai gostar. Então vamos lá, depois da magia aí do break, vocês não precisaram esperar porra nenhuma. Vamos então aqui começar a nossa conversa por ordem alfabética. Eu tive que parar um tempo aqui para lembrar se L vinha antes do M. Esse é confuso mesmo. Esse é o nível aqui. Mas então a gente vai fazer sempre a ordem Laura, Marco. Então, Laura, fale um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho, quem é você na fila do pão, o que você tem feito por aí, seus filhos, vai ter mais filho, vai ter menos, como é que vai ser? Menos não dá pra ter, né? Mas vai ter mais. Gente. Dá o plano todo aí. Seu mapa astral. Tudo mesmo? Do mapa astral eu tenho muito que falar. Então, gente, meu nome é Laura Lima, eu sou uma pediatra mineira perdida aqui em Quebec, no Canadá. Eu tô aqui faz 2 anos. E tô nesse limbo do imigrante, especialmente da área da saúde, assim, aprendendo francês, integrando na vida. É um momento meio esquisito, assim. Então eu tô nesse momento e é isso. Tenho 2 meninos, um de 5 anos e um de 2. Ter mais filhos é sempre um desejo, né? Mas a gente não pode ficar falando muito disso não, porque atrai. E o mapa, depois eu falo mais sobre isso. Muito bem. E você, Marcão? Fala aí. Bom, gente, eu sou o Marco, me defino mais assim, eu sou o pai do Antônio antes de qualquer coisa, porque é o que meio que me move minha vida hoje em dia, assim. Ainda mais que agora, depois de um período dele morando em Ubatuba e eu morando em São Paulo, eles vieram pra cá ano passado, ele com a minha ex-mulher e a família nova dela, e mudou minha vida de novo, saca? Então a gente tá numa relação muito mais próxima. Mas eu trabalho como designer gráfico, mas eu dou meu espetáculo lá no Braincast, no Treta, e eu vivo aí também causando nas internet aí, criando um outro meme, tem os áudios de WhatsApp que eu faço também, e passo pra cima e pra baixo, xingando o Bolsonaro, xingando todo mundo aí, que é o dever de todo cidadão consciente do Brasil hoje em dia, xingar o Bolsonaro. E é isso, mas a minha vida é dividida entre os momentos que eu tô com meus filhos e os momentos que eu não tô com ele. Entendi. E só pra gente alinhar, não sei se... é aquilo, né? Já tá ficando de noite, eu já não lembro mais de nada. Eu não sei nem se vocês já me falaram a idade dos filhos de vocês, mas se falaram, falei de novo. Ela falou, o Antônio tem 6 anos. Ah, então beleza. Então mapeou já aqui. Então vamos lá. Vamos começar um pouco falando sobre... a gente tá falando sobre alergia, né? E eu acho que é sempre legal a gente falar sobre esse assunto. Isso veio meio que à tona quando eu gravei o episódio do Treta Talks lá com o Marco. Porque é um negócio que muita gente acha que é frescura, né? E eu acho que até a Laura, como tem experiência clínica nisso, ela pode falar melhor pra gente do que o que seria frescura ou não, mas eu vejo muito isso. Mas por outro lado, às vezes até uma impressão que algumas alergias parecem moda, e eu não sei se elas são moda porque todo mundo fala sobre isso no Facebook, todo mundo faz como é que é auto coisa? Autodiagnóstico? Isso, aí, tá vendo? Porra, a gente tem que ter um médico aqui pra me ajudar nas palavras. Aqui o tradutor é Alberto, eu não consigo não. Mas a gente, tem muita gente fazendo isso, então, tipo, tem aquela epidemia, por exemplo, da PLV, e eu quero depois falar especificamente sobre isso, mas dá um panorama aí do que tá rolando pra gente, Laura. Então, alergia não é frescura, mas que tem gente fresca no mundo, tem, né? Opa! Alergia é um diagnóstico sério e verdadeiro, e existe, né? Ele é uma sensibilidade aumentada no nosso corpo. É como se a gente tivesse uma reação exagerada, né? No nosso corpo a gente tem o nosso sistema imunológico, que é a nossa defesa. E ela, além de combater os vírus, as bactérias, né? As coisas que nos fazem mal, antes dela realmente conseguir atuar nessa parte, ela tem uma função que é reconhecer o que é normal, o que é próprio, que a gente fala, e o que é estranho, o que é perigoso. Então,
a gente tem algumas pessoas que, por razões infinitas, a gente ainda não tem uma descrição detalhada de como uma pessoa vira alérgica, né? E ela, por alguma razão, o corpo dela, ao invés de reconhecer, por exemplo, né, a proteína do leite de vaca como algo normal, é um alimento, não é né, não é uma proteína de uma bactéria que vai causar uma doença. Por alguma razão, o corpo interpreta, não, aquilo ali é tão ruim quanto um veneno. E aí faz uma reação toda exagerada, que a gente fala, que vai ser coceira, né, inchaço, vermelhidão, e aí a gente vai falar mais ao longo. Mas alergia é isso, entendeu? É uma sensibilidade maior do nosso corpo com uma reação desproporcional, porque não é uma coisa perigosa de fato, né? Quer dizer, dependendo do nível pode ser, né? Tem a galera que morre Então, com negócio de glote, claro, não é? não. Então, o que acontece? Quando eu falo que não é perigoso, a reação pode ser perigosa, essa reação exagerada. O que acontece é que quem causou a reação, ela não era para ser considerada um perigo. Era um alimento, né? Assim, a proteína do leite de vaca, a proteína do camarão, né? Uma pessoa que tem alergia alimentar, ou mesmo a poeira. A poeira não é para ser, né, igual um veneno, né? Que eu tenho que fazer meu corpo vomitar para tirar aquela coisa que faz mal, né? Então, nesse sentido que eu falo exagerado. Não, entendi. Perfeito. Só uma pausa aqui, porque a gente tem aqui nossos ouvintes, apoiadores supimpas que estão acompanhando a gente aqui no nosso chat aqui, estão comentando. O nosso querido Carlos Eduardo Ferreira está super feliz. Boa noite, primeira vez que acompanho vocês ao vivo no Tricô. Então, salve para você aí, Carlos. Boa noite. Boa noite para você aí. Ele foi o cara que na última leitura de e-mails, ele começou a falar um monte, aí a gente mandou o Vitor ler na velocidade Creu. E aí falou, a gente só vai ler normal o seu e-mail quando você virar apoiador. Então ele virou, tá vendo? A nossa ameaça funciona. Mas vamos lá, o Marco, como é que... Conta pra gente um pouco da história do Antônio aí, da alergia dele, cara. Então, a experiência foi... A gente meio que bateu bastante cabeça até descobrir qual era a alergia que ele tinha. Porque o Antônio nasceu prematuro, de 8 meses, né? E porque a Mari teve uma série de complicações, Mari, minha ex-mulher, teve uma série de complicações durante a gravidez. Ela teve... Como que chama uma inflamação do fígado que só dá na gravidez? E a mulher tem muita coceira. Colestase? Colestase. Ela teve colestase durante a gravidez. Ela teve hernia inguinal. Ela teve um monte de coisa que a nossa obstetra, ela resolveu por adiantar o nascimento do menino através de acupuntura e algumas técnicas para fazer o parto, porque ela queria o parto humanizado e tal, e a gente conseguiu fazer com que chegasse no parto humanizado prematuro, mesmo sendo prematuro. E o Antônio nasceu maravilhoso, tamanho ótimo e peso ótimo. Só que a Mari, ele foi direto pro peito, só que a Mari primeiro machucou muito o bico do peito dela, e depois ela teve uma mastite muito forte. Então ela não conseguia dar leite o bastante para ele mamar, e quando mamava doía muito e tal, não sei o quê. A gente estava com uma pediatra que não era muito, assim, ligada nessa coisa de coisa mais natural e tal. Então a primeira coisa que ela viu quando a Mari teve a mastite, ela falou assim, trata essa mastite. Aí foi uma moça lá tratar a mastite dela e tal, e dá a fórmula. E a gente já entrou com fórmula na primeira semana de vida do moleque. E da primeira semana de vida dele até os 3 meses, se ele tivesse acordado, ele tava chorando. Era um negócio assim assustador. E a gente então, assim, durante um tempo a gente achou que era coisa normal de criança, e foi passando o tempo e ele só não estava chorando quando ele estava dormindo. Era um negócio assim, ele se contraía todo, e a gente via que ele tinha muita cólica, era uma coisa muito, muito forte, assim, pra gente inclusive ver, e ele só parava de chorar acordado quando eu pegava ele no colo e colocava ele com as perninhas no meu braço e a cabeça no meu ombro, sabe? Como numa posição como se ele estivesse agachado, assim. Eu acho que a cólica ajudava na parar um pouquinho da dor da cólica e tal. E a gente começou a fazer uma investigação. Então fomos em vários pediatras, fizemos vários exames, exame de sangue, fez exame daqueles que toma contraste para ver o estômago, fez exame na cabeça para ver se não era algo, sei lá, neurológico. E nada acontecia. Aí a gente foi numa gastro, acho, e ela falou assim, não deu nada no exame de sangue, mas pode ser que seja alergia ao leite. Aí ela deu uma fórmula lá que
que eu não lembro o nome qual que era, e deu o Nelcate. Falou, ó, toma esses 2 aqui e vê como é que vai. E a gente deu essa primeira forma, não mudou muita coisa, a gente começou a dar o Nelcate, só que foi bem na virada dos 3 meses, que dizem que nos 3 meses a criança para de ter cólica, não sei o quê. A gente deu essa lata de Nelcate inteira, ele melhorou bastante, e a gente achou que, talvez tenha sido até os 3 meses e tal, não sei o quê. Acabou a lata de Nelcate, que custava, sei lá, R$120 uma lata de Nelcate. E aí a gente falou, tem essa outra lata aqui de sei lá qual que era a marca. Vamos dar essa outra lata, e aí depois a gente vê como é que, na hora que a gente der a primeira mamadeira da outra lata, batata. Deu a mamadeira, voltou a mesma coisa. Puta. Ele voltou a ter todas as coisas, voltou a ter o comportamento, não sei o quê. E a gente falou com a pediatra. Falou, aconteceu isso, isso e aquilo. Eu falei, então, tem certas a PLV que não dá exame, o exame de sangue não detecta, o exame de fezes não detecta, e a gente, fazendo esse teste AB, essa coisa de tentativa e erro, pode diagnosticar seu filho como uma PLV. E é isso. Quando a gente voltou pro Nelcate, ele passou a ser outra criança. Foi as primeiras vezes que eu vi ele feliz, sorrindo, enquanto acordado, sabe? E foi um negócio tão forte para ele, inclusive, que ele chorava tanto e ficava tão tenso, que a gente teve que fazer uma fisioterapia para ele soltar os músculos, sabe? Porque era um caralho! Tão tenso. Não sabia nem que existia isso. Ele tinha assim, o ombro muito tenso, os braços muito tensos. Assim, e aí, durante um tempo, a gente levou ele para fazer essa fisioterapia, que a moça ia soltando ele, pegando ele, mexendo o pescoço, soltando um pouco o ombro. Porque foi um período muito tenso, e foi um período muito tenso em casa, porque, você imagina, eu ainda saía para trabalhar, mas a Mari, minha mulher, ficava o dia inteiro com ele dentro de casa. Então era isso, ou ele estava dormindo, ou ele estava acordado chorando, e era um desesperador. E aí eu chegava em casa, tudo que ela queria era, tipo, jogar ele no meu colo e ir descansar, e fazer as coisas dela no banheiro, e fazer o que tinha que fazer. Então rolou uma tensão muito grande entre a gente, inclusive por causa disso. E aí, e assim, o sintoma que ele tinha quando ele tinha contato com o leite era isso, era cólica, né? Era cólica, assim, muita era cólica. Dor. E assim, a gente dava bastante coisa para gases também, porque a gente achava que ele tinha muito gases e que ele não soltava e tal, sem saber que ele tinha essa alergia. E aí, só que não tinha sintoma, como é que fala? De pele, essas coisas? De pele, essas coisas. Aí um dia eu tava com ele em casa, a gente tava em casa e tal, não sei o que, eu comi um pão com manteiga, peguei ele no colo assim, dei um beijo nele e tal, não sei o que, fui trabalhar. Na hora que cheguei no trabalho, a Mari mandou, olha aqui. Me mandou a foto, tava a marca do meu dedo na barriga dele, onde eu tinha pegado. Nossa. E a marca do meu beijo no rosto dele. Caralho. Que já ele dava umas brotoejinhas, assim, sabe? E aí foi quando a gente ficou ligado que ele tinha esse negócio com o contato também, não era só ingerir, né? Porque isso, antes disso, a gente aí fez todo o processo, a Mari fez, porque aí sarou da mastite, só que ela não tinha leite o suficiente, então fazia aquele bombeamento, tirava e dava o que ela conseguia tirar, a gente dava pra ele. Só que pra isso ela teve que fazer uma puta dieta restringida de leite, a gente teve que trocar toda a panela, prato, essas merdas, porque dizem que fica traço, né? Não adianta lavar, limpar, ferver, que não adianta, o traço tá lá. E aí a gente fez meio que um isolamento de casa de coisas de leite. Então não entrava leite, não entrava queijo. Pra mim foi um terror, assim, porque eu sou puta queijola pra caralho. Aí foi muito difícil, mas assim, a gente foi nesse movimento, sabe? Comia queijo quando saía de casa, ia na padaria, comia na padaria, lavava na padaria mesmo pra voltar limpo pra casa. E aí, mas assim, depois que a gente descobriu, e aí aí descobriu, aí fizemos um processo lá de ir lá no Maria Zélia, que é aqui em São Paulo, que é onde tem uma farmácia do SUS, que eles davam 12, às vezes 15 latas de leite Nelcate pra gente por mês. Que, porra, salvava um mês, né, meu? Porque tinha mais de 2,5 pontos em leite ali que a gente deixava de gastar para dar os leites para ele, sabe? E assim, aí tem essa coisa dos grupos de apoio, então a Mari entrou em vários grupos de apoio, então às vezes sobrava lata em casa, a gente disponibilizava para outras pessoas que estavam precisando de lata, porque a gente sabia que era um negócio muito caro, e foi muito importante, inclusive, tanto a rede de apoio Facebook, grupos e tal, quanto rede de apoio de receitas legais para fazer sem leite, receitas para fazer porque assim, aí passou esses 3 meses, ele começou leite, aí começa a introdução alimentar. E na introdução alimentar também a gente tem que tomar vários cuidados, porque a PLV geralmente ela é junto com outras alergias, pelo menos o que a pediatra falou pra gente,
com outras alergias alimentares. Então é isso, numa semana introduzia ovo, não reagiu ao ovo, beleza, aí na outra semana introduzia outra coisa, peixe, ou na semana introduzia, tanto que a gente foi fazendo isso, e aí quando a gente introduziu o grão de bico, por exemplo, ele teve uma puta reação escrota, tipo diarreia pra caralho, e passou mal pra cacete. Caramba. E aí a gente tem que resetar tudo e começar a testar tudo de novo. E então foi tipo um processo que a gente fez e que durou até os 3 anos e meio, 3 anos e 8 meses, que foi quando ele parou de ter qualquer tipo de reação. Então, com 3 anos, quase 4 anos, ele podia dar um todinho na mão dele que tava tudo certo. Puxado, hein? Porra. Que sinistro. Eu tive uma coisa parecida, mas não tanto, né, com o Dante. E aí nesse processo todo, rolou um lance que a gente foi morar em Ubatuba, e aí eu fui morar junto com ela lá, todo mundo, aí eu separei lá, fui mudar de casa. Então rolou todo esse processo de alergia, com separação, com o moleque indo de um lado pro outro, e puta, foi foda, assim, juntou bastante coisa junto num liquidificador, que aí quando ele fez 4 anos e sarou dessa alergia, assim, a gente tirou um pedaço das nossas costas, porque a gente não precisava mais se preocupar. E aí depois a mesma mulher teve outro filho, que o Francisco tem 2 anos agora, com o Tobias, que é o atual marido dela. E o Francisco também nasceu com uma alergia não tão quanto a do Antônio, mas ele também teve restrições alimentares, assim, no começo. Agora tá bem melhor, assim. Eu já vi, ele tomou um todinho esse final de semana que eu tava com ele, com o Antônio. Mas ele também nasceu com uma restrição alimentar. Puta, que merda, hein, cara. O Dante, ele teve isso. Acho que, assim, uma das piores coisas que acontece, que eu consigo ver com você e com a gente, e que aconteceu com a gente também, é essa dificuldade de você fazer um diagnóstico acertado, né? E eu sei que tem muito falso negativo e é uma merda e tal. Dá pra fazer exame de sangue só a partir de tantos anos e até lá você tá se lascando com teu filho. E o Dante, ele tinha muito refluxo. Ele chegou a fazer aquela, como é que ultrassom para saber se tinha algum problema interno e tal. Não tinha, mas ele tinha muito refluxo e ele era sempre muito magrelo. Então a gente achava que, tipo, pô, tinha alguma coisa errada, né? A Anny amamentava, mas... tipo, ele tinha uns vômitos de exorcista, sabe? Tipo, um bagulho, assim, assustador. Era um jato horizontal. Fora que assusta muito, né? Pois é. Porque parece que é um sofrimento muito grande pra criança dar esse tipo de vômito. Pô, com certeza. E é uma criatura tão pequena, tão frágil, que qualquer coisa mais... Que sai muito do controle, como um vômito desse tipo, ou as cólicas muito fortes, você se sente meio impotente, assim, porque você não sabe o que está acontecendo, né? Pois você fica ali desesperado, você sabe, cara, o que está acontecendo? E aí a gente ia a gente ainda confiava muito em achar que ia encontrar pediatra bom em plano de saúde, né? Que sei lá, para mim isso aí é lenda isso, né? E aí, tipo, cara, já chegamos a passar por uma pediatra que falou assim, não, ele é ela pegou lá aquele catálogo bonito dela, da Nestlé, tá ligado? Várias paradas assim, Nestlé no consultório dela. Uma Nestlé, Instituto Nestlé, não sei o que lá, de pesquisa, de vamos fazer os pais gastar dinheiro. E aí lá, não, olha só, fiquem tranquilos, o Dante é um golfador feliz. Aí eu falei, você tá de sacanagem. Golfador feliz. Porra, vem passar uma madrugada pra gente, você ver como é que ele tá feliz lá, mandando o exorcista, porra. Que isso, cara? Então, mas, Thiago, mas aquele caso que eu te contei que a gente foi também num pediatra, que era todo pá, você entrava no consultório do cara, tinha brinquedo dos anos 70 no consultório do cara, assim, um bagulho parecia, mano, a casa da família Addams, assim, um bagulho muito esquisito. E aí o Antônio com muita brotueja na cara, assim, porque devia ser reação alérgica pra caralho, né? E aí a gente mostrou pra ele, falando com ele, tá, assim, e o cara falou assim, não, isso aí é porque vocês beijam muito ele. Criança não é feita pra beijar. Porque sua boca é muito suja, você adulto é muito sujo, vocês ficam aí cheio de micróbio, passando micróbio pra criança. Caraca. Aí eu olhei pra cara da Mari, a Mari olhou pra minha cara, beleza e tal, a gente meio que deu uma desconversada pra acabar logo a consulta. Aí saímos do consultório, estamos descendo a escada, assim, um olhei pra cara do outro e falou assim... Não, nem puto, mas assim, assustado e assim, meio que dando risada. Aí um olhou pra cara do outro e falou assim: ele falou isso mesmo? Falou que beijo a criança? De pegar menos a criança? Caralho, que loucura, velho. E aí é um lance, assim, porque por passar em bastante pediatra, a gente foi vendo os vários estilos, né? Aí fomos num pediatra que falou que essa coisa do Antônio, dela não ter leite,
era uma relação, porque ela perdeu a mãe muito cedo, e aí ela fazia uma projeção desse negócio de amamentar pro filho. E aí eu falei, caralho, eu só quero que meu filho pare de chorar, bicho. Eu não quero fazer uma regressão aqui psicológica, kantiana e freudiana. Eu tinha lido Laura Gutman recentemente, estava empolgada. Caralho, é muita loucura, velho. E assim, só que tem uma galera que acredita piamente nesse tipo de gente, né? Ainda mais quem é mais ligado nesse lance de energia. E aí o cara fala, não, você tem... Supondo, né? Não falei que o cara fez, mas o cara fala assim, não, coloca 2 pedrinhas na testa dele, não sei o que essa alergia vai passar. E a pessoa fica aí, a criança chorando a vida inteira com pedrinha na testa, com o Mercúrio retrógrado, sei lá que merda que os caras inventam. E a criança não sara, velho. É puta sofrimento. Não, com certeza. Então, gente, esse exemplo que vocês estão dando, assim, as 2 histórias, eu queria remarcar uma coisa que é realmente para a gente valorizar a gente como pai, o que a gente está percebendo, sabe? Porque todo profissional de saúde, a gente tem uma janela de 1 hora, né, no particular ou mais, né, ou às vezes é 30 minutos, então realmente é um tempo de observação muito curto, enquanto os pais estão 24 horas com a criança. E existem estudos que mostram que essa sensação do pai, de que pai e mãe, né, de que não vai bem, ela tem um alto valor para dizer que alguma coisa não está bem, entendeu? Então, insistam mesmo. O que eu e a Marilis, a gente, né, minha colega que a gente faz o podcast junto, a gente sempre insiste na gente construir como que a gente insiste, né? Existem formas e formas. Mas não anulem o que vocês estão pensando, né? Insistam, às vezes, dependendo, né? Esses exemplos aí que vocês deram pareciam que não eram pessoas que valia a pena investir muito, né? Mas se for uma pessoa mais ou menos, convida, né? Pede para explicar por que você não pensa que é isso, né? Assim, devolve a pergunta de uma forma e a gente vai construindo e às vezes ali você tira a pessoa dessa, como fala assim, dessa coisa meio automática, né? Porque nessa linha de produção que às vezes alguns médicos trabalham, né? Eles vão levando no normal, mas se você mostra que, não é isso. Eu sei, eu tô aqui com você, eu quero trabalhar junto e investigar mais, sabe? Tem uma grande chance de que a gente saia do lugar, sabe? É uma boa alternativa mesmo. Dependendo dos casos aí mais esdrúxulos, acho que dá para trabalhar assim mesmo. A gente só ficou mais calmo, voltando aqui ao lance do pediatra, quando a gente achou uma pediatra que foi recomendadíssima como especialista em alergia, que é a doutora Nina, que é aqui em Perdizes, aqui Alto da Lapa, e que ela, quando a gente chegou com ele lá, ela já entendeu, porque ela tem uma especialidade e trata bastante crianças que têm sintomas de APLV, e ela já ganhou na hora, assim. Mas aqui, Marco, sabe uma outra coisa também que ela ganhou? Tempo. Sabe? Sim, a gente esquece, né, que o quinto pediatra que faz o diagnóstico, o quinto médico, ele ganhou tempo. Quando você começa a olhar no início, nessa zona cinzenta, é muito difícil. Não estou falando que, né, não tem nem condição de julgar as coisas, nem é o lugar mesmo, não. Mas a gente lembrar isso também, sabe? É a experiência dela, que é o certíssimo, mas às vezes também tem o tempo, quando tiveram mais sintomas específicos, né? Claro, tem razão, claro, verdade. E foi nesse consultório dela que aí também foi indicado que o Antônio fizesse essa fisioterapia para se soltar e tal, porque ela sentiu o neném muito tenso. Então, a gente se sentiu mais acolhido nesse consultório, mas você tem razão. A gente já chegou lá com um diagnóstico. Sim, e você falou um negócio muito legal que tocou aqui, que eu me lembrei, porque assim, a gente ficou um tempo, a gente conseguiu fazer esse diagnóstico. Acho que o Dante só tinha seus, 3, 4 meses com uma pediatra particular, né? Já era outra história. E é justamente o tempo, não só o tempo de demora, de você chegar e as coisas estarem mais consolidadas dentro do que a gente percebe e observa dos nossos filhos, mas também, justamente por não ser aquela, né, a padaria da pediatria, que a pessoa tem 50 consultas num dia e, tipo, só dá pra medir altura e peso. E 90% é virose. E 90% é virose, mete Novalgina na criança. Então, foi a primeira vez que a gente foi num consultório de uma pediatra que ela não fazia nada, sabe? Tipo, e isso era muito legal, porque ela não é que ela não fazia nada no sentido ruim, mas ela ficava parada olhando o bebê, sabe? Tipo assim, tava lá o bebê brincando. Analisava realmente. Olhava, não, olha. E aí, tipo, ela olhando ali, ela começava a falar várias paradas que só a gente tinha percebido. E a gente, caraca, realmente, sabe? Então, o próprio tempo da consulta, e eu sei que tempo é dinheiro na sociedade capitalista que a gente vive, realmente influencia muito.
E aí, tipo, foi o divisor de águas. A gente conseguiu... Porque, assim, a gente estava muito preso a sintomas de internet. E a PLV, para quem tem filho com a PLV, tem gente aqui no chat que depois eu vou ler, dos apoiadores que acompanham a gente, que também tem filho PLV. E todo mundo que tem filho PLV sabe que todo mundo procura traço de sangue nas fezes do bebê. E isso não é tão rápido, não é tão frequente assim, sabe? A maioria das vezes não acontece. Eu sei que lembra da Olga, personagem famoso aqui do podcast, né? A sobrinha do Berto, ela tinha também a PLV junto com o Dante, só que a dela era muito mais severa. Se a mãe ingerisse leite, na hora já começava a sair sangue pelas fezes. O Dante isso não acontecia. Então até a gente conseguir fechar, e aí depois que fechou, mas também foi um inferno, porque a Anne teve que fazer aquela dieta bizarra de ter que descobrir como é que faz bolo sem leite, bolo sem nada. Quase viramos vegano, mas acabou que funcionou, e depois lá pelos seus 2 anos, 2 anos e meio, a gente... Foi até engraçado, tipo, tava na escolinha assim, aí tava no lanche dos amigos, aí a professora virou, tava todo mundo tomando café da manhã na escola, na mesa e tal. Aí ele tava fazendo adaptação ainda. E aí o pessoal tava dando lá o Nescau lá, tal, não sei o quê. Aí a professora falou, e ele queria, aí o professor virou pra mim e falou assim, e aí, dá? Aí eu fiquei, puta, e agora, mano? Vou mandar o moleque tomar chumbinho aqui, tá ligado? O moleque começa a estribuchar aqui, tá ligado? Aí eu falei assim, tem 2 anos e meio, vai, vamos ver. E aí foi bom que não deu nada essa coisa, foi assim que a gente descobriu. Então, mas no final das contas só descobre na tentativa e erro, né? Você vai meio que dando você vai expondo cada vez mais, assim, você vai dando porque assim, lá na minha casa, aí rola o que a gente tava falando da frescura lá atrás. É isso, aí eu vou num churrasco na casa da minha avó lá em São Bernardo, a galera tudo com queijo coalho na mão, e passa a mão no queijo e passa a mão na criança, e você já tem que dar um esporro com todo mundo, porra, já falei que não é pra pôr a mão na criança com a mão de queijo, e a galera, pô, então não vou mais encostar nesse menino, que não sei o quê. Caraca, muito 12 anos. Eu vou na casa da minha outra avó lá, minha mãe, não, mas não pode dar nem um pouquinho, nem um biscoitinho, um pãozinho de queijo pra ele. Eu falei, mãe, não tem pouquinho nem pocão. Que coisa que você não entendeu? Que faz mal pra criança. Não é que vai ficar cagando mole lá em casa alguma semana pra você dar um pouquinho de pão de queijo, você der um pouquinho de Nescau, saca? E aí aí vai dar um biscoito pro moleque. Você fala, de onde veio esse biscoito? Você sabe se tem traço de leite? Você sabe se é feito num lugar que tem leite? Não, isso aqui é só água. Porque você sabe? Você falou com o cara que fez? Não falei. Então não vai dar. Porque se não sabe, não vai dar. É foda. E se você olhar os ingredientes, tem lá leiticina de soja, que eu descobri que essa porra é leite também. Aí que não adianta nada. Então, e aí você fica você tá assim, em modo 100% alerta, porque a criança tá no meio de gente que tá cagando e andando se a criança tem alergia, tá ligado? Na cabeça deles é frescura mesmo. Isso aí é exagero. Esses pais de hoje são muito exagerados. Porque na minha época, a criança mamava na teta da vaca e saía correndo, dava 3 piruetas, e morria, né? E não acontecia nada. E aí eu ouço a história da minha avó falar que meu tio chorou até os 6 anos de idade, vai saber se ele não tinha porra da alergia e ninguém sabia que ele tinha alergia. É verdade. Que o moleque, porque o Sérgio tava sempre com o nariz escorrendo e chorando o tempo inteiro. Porra, alguma coisa de errada que esse moleque tinha. É verdade. Ele sempre foi muito quente, sempre foi muito fresco, sempre foi muito... E agora tá aí, ó, tá bom, tá vivo. Aí você vai lá, meu tio Bolsominion, Joyce Hasselman, tivesse tratado lá atrás, podia ter salvado agora. Porra, né? Também, a né? PLV aí que, virou um bolsominion, cara. Pois é muito grave isso. Não sabe. Ô, gente, pra vocês verem, a frescura, na verdade, ela é relativa, né? Assim, aqui, por exemplo, onde eu tô morando, como a gente tem outros problemas, né? Como um país que tem mais dinheiro, eles têm tempo para ter essa frescura, né? Então, brincadeiras à parte. Aqui a alergia é tratada, assim, numa seriedade absurda, assim. Já teve vezes que a gente foi com o meu caçula, levou pra creche, ele tinha sujado com alguma coisa a blusa e a gente não trocou, não viu. Chega lá, elas perguntam o que é isso que ele tá, tem que trocar a roupa do menino, não sei o quê. Aqui, assim, quem é brasileiro, a gente não é acostumado, né? A gente trata como frescura, né? A gente não tem essa parte na nossa educação, né? De realmente valorizar. E aqui tem mais também, né? É uma outra causa que aqui eles são mais chatos. Mas é sério mesmo, não é um assunto de brincadeira, né? A Luísa Pires aqui no chat dos apoiadores supimos que estão vendo a gente na live, ela falou um negócio que me lembrou um negócio importante, porque assim, quando a gente tá falando de família, a gente dá esporro, a gente briga, a gente reclama,
Mas vai lá, é família. Agora, quando é escola, que também entra nessa pegada, é puxado. É foda. Ela botou assim, minha filha tinha alergia leve a leite e enquanto eu não levei a cópia do exame para a escolinha, eles não pararam de dar leite para ela, mesmo já tendo pedido várias vezes. Isso não é meio absurdo? Isso não é criminoso, Nossa, não? eu acho que deve ser. Pô, Eu não é sei possível. mas deve ser. Mas assim, eu tive sorte nisso, porque o Antônio foi na escola desde muito pequeno, assim, com 1 ano e 8 meses, a gente já levou ele. Só que a gente deu sorte que lá em Ubatuba tinha uma escola Waldorf, que era pequenininha, que tinha sido montada há 3 anos. Então, quando a gente chegou com essa demanda da alergia, eles foram super compreensivos, assim, e fizeram com que não tivesse mesmo no entorno dele, ou até essa coisa da criança não passar vontade, né? Que você falou do Gaio que chegou lá e a criança estava tomando todinho, Nescau, sei lá. E a criança vê, ela quer, não tem boi. E aí eles foram bem compreensivos, assim, sempre que tinha festa, a Mari, minha ex-mulher, fazia um bolo, levava um bolo separado, sem leite, que é pro Antônio também não se sentir excluído da festa. Então, essa parte da escola é muito importante, porque a criança passa muito tempo lá dentro, né? Sim, pô, com certeza. Cara, a gente tava conversando aqui, a Diana Dias começou a dar uma aula aqui no chat. Eu comecei a achar que ela devia ter entrado aqui no Skype. Porque ela mandou assim. Isso é uma coisa que eu também queria falar depois sobre o leite da vaca mesmo. Mas, enfim, ela bota assim: a exposição precoce ao leite da vaca pode estar relacionada à PLV no futuro. Normalmente porque o intestino é mais imaturo e a proteína pode passar inteira e sensibilizar o organismo. Fato ou mentira? Mito ou verdade, Laura? É verdade, é verdade. A gente tem, na verdade, a gente comentou primeiro, comecei explicando o que é a alergia, né? Como é que ela acontece. O bebê, a criança, quanto menor ela menos ela tem essa parte protegida. E esse sistema fortalecido, e isso inclui até as barreiras físicas. Então, de fato, por isso que o aleitamento materno até pelo menos 6 meses, ele é realmente protetor, porque antes disso, o intestino é imaturo mesmo. Então, porque é uma coisa interessante até da gente comentar, né, que a alergia alimentar é uma reação a alguma proteína, né? Então, por isso que a gente diferenciar de intolerância à lactose, que é uma coisa completamente diferente, né? Então, a alergia tem isso mesmo. Então, nessa fase, as proteínas que são grandes, o que o nosso intestino faz? Quebra em pedaços pequenininhos e a gente absorve os aminoácidos, né? Quanto pequenininho, essa capacidade de absorção é maior e aí pode ir a proteína inteira, o que aumenta a chance de sensibilizar mesmo. Por isso que a gente tem, é raro acima de 1 ano de idade a PLV. E a história típica é o bebê de 1 mês de vida. Então, o que ela falou é exatamente a história mesmo natural da doença mesmo, né? Que às vezes é aquele bebê que, por exemplo, se sensibilizou com um complemento que foi dado na maternidade, né? Por às vezes até uma indicação não muito acertada, né? Então, isso que eu ia te perguntar, a gente até tinha essa dúvida de se eles não deram a fórmula, porque assim, o Antônio nasceu, foi direto pro colo da Mari, foi direto pro peito. Dali ele foi pro berçário, certo? E a gente não sabe porque assim, a gente não ficou 100% do tempo de olho nele. Então a gente não sabe se lá eles deram uma mamadeira de fórmula para ele nessas primeiras horas de vida, que pode ter desencadeado tudo isso, ou se foi também a fórmula que a outra pediatra pediu para dar quando a Mari teve o problema de mastite. Eu acredito que eles teriam falado, sabe? Assim, geralmente se avisa que isso foi feito, né? E eu acredito que não, mas não dá para saber mesmo, não. E aí o prematuro tem mais ainda o risco, né? Ele é mais ainda imaturo para essa exposição mesmo, né? Caramba. Mas assim, a alergia alimentar, gente, é bem complexo mesmo, né? Toda a cadeia, né? Por exemplo, até que você comentou que o meio-irmão do seu filho, né, também tem uma alergia, e olha que a gente tem um risco maior, mas a gente não deve tratar, por exemplo, um irmão, evitar que ele tenha exposição, porque o irmão tem, sabe? A gente tem que tratar ele normalmente. Quando a gente vê que tem uma história familiar de alergia, significa aquilo que eu falei para vocês, assim, que essa tendência a uma reação exagerada é mais fácil. Então, é uma tendência genética de escolher a via errada para reconhecer ou descartar, né, uma coisa que é estranha. Então, dentro de uma família alérgica, você pode ter uma criança que tem rinite, uma criança que tem a PLV, uma criança que tem alergia a camarão.
né? Mas às vezes, é claro que às vezes todo mundo pode ter a PLV porque é um alimento que a gente consome muito, né? Então, estatisticamente, quando a gente vai pegar, né, números de casos absolutos, a gente vai ter mais, né? Mas não é porque o irmão era e o irmão vai ser também, sabe? Sim, sim. Aqui a gente viu que não rolou isso com os outros foi, dois, né? não. O Gael, ele teve uma época quando ele era bebezinho que ele tinha algum tipo de reação à banana. Aquela parada mesmo que o Marco falou, tipo, a gente tava com a mão suja de banana, encostava nele, parecia que a gente tinha dado um tapa nele, assim, ficava a marca do dedo vermelho, assim. Então, isso é interessante para a gente saber que a gente tem 3 tipos de reações alérgicas e é importante para a gente poder identificar as coisas. Então, essas que vocês estão contando, geralmente são as reações que a gente chama imediatas, que elas são mediadas à imunoglobulina E, que é aquela que a gente consegue fazer o exame, ou aquele exame de pele, sabe? Que a gente faz aquele teste que faz os arranhõezinhos ou uns piquezinhos, ou o exame de sangue mesmo. Então, esses são reações que acontecem em 1 minuto até 1 hora após a ingestão. E pode ser desde a reação de pele local, pode ser o inchaço de língua, coceira na garganta, sabe? Tem gente que come e sente uma coceirinha na garganta, esse tipo de coisa, né? Incha o olho. Então, é uma reação muito... porque libera muito o que a gente chama de histamina, que é essa substância que dá essa reação de aumentar o sangue nas regiões. Mano, peraí, eu preciso te interromper, desculpa. Não é porque você acabou de explodir minha cabeça, você explicou por que existe antihistamínico. Não é legal? Olha isso, cara. Eu adoro explicar. Puta merda, olha isso, cara. Posso falar mais, então, sobre isso? Pelo amor de Deus, fale. Então, o que acontece? A IgE, ela vai ligar nessa coisa esquisita e ela vai levar umas células que chamam os mastócitos. E eles são cheios de saquinhos de histamina. A histamina vai ser liberada e ela vai ligar onde? Nos vasos sanguíneos, e ela vai aumentar a permeabilidade, ou seja, passa mais sangue para poder fazer o quê? Chegar aos nossos soldados, às nossas células de defesa. Com isso, vai ficar vermelho, porque tem mais vascularização, vai inchar, porque o soro que leva os negócios estão lá, e então, assim, aí vai liberar todas outras cadeias que aumenta, assim, entendeu? Todo mundo chega lá para poder agir. O antihistamínico, ele faz isso, ele vai ocupar o lugar lá no vaso sanguíneo da gente, e não vai deixar a histamina chegar lá. Então ele vai, tipo uma cadeira, tá todo mundo aqui, a dança da cadeira, né? Então ele senta antes da histamina que é liberada pelo mastócito e aí impede a reação, entendeu? Gente do céu, muito obrigado. Você explicou minha vida inteira, porque minha vida inteira foi baseada em beber antihistamínico. Então tô muito grato de entender, faz sentido a minha vida agora. E é uma outra coisa legal da gente saber, conversando até sobre o que a gente pode fazer, né? Então, antialérgico, gente, é um remédio que geralmente é muito seguro. Antialérgico, eu tô falando esses que, né, assim, de criança e tudo, de acordo com a idade. Então, diante de uma reação alérgica, não precisa esperar conseguir falar com alguém. Já dá o antialérgico, essas reações que eu tô falando, né, vermelhidão, dá o antialérgico e aí entra em contato ou vai pro posto, né, ou vai num pronto atendimento. Mas remédios para febre e remédios antialérgicos são remédios que os pais, eles têm que se sentir seguros de usar, sabe? Então, conversa com o seu pediatra para saber qual que é a dose certinha, quais que são os mais adequados, mas não, sabe? Não é coisa que precisa de receber autorização de alguém para dar, sabe? A gente tem que ter um pouco também de autonomia no cuidado. Igual ninguém vai perguntar para o pediatra se pode dar um abraço para acalmar um susto, né? Então, esses sintomáticos seguros a gente deve usar, sabe? E esse é uma dica importante aqui, que já começa o tratamento e às vezes impede que a reação aumente muito, né? Nossa, uma ótima dica. Só falando um pouco sobre, voltando à questão do leite, porque assim, eu já vi bastante sobre isso e eu vejo reação em mim também, apesar de não ter alergia, de fato, eu tenho ter alergia a outras coisas malucas aí, tipo caspa de cachorro, sabe? Mas não a leite. Mas eu sei que, e eu já li em alguns lugares, eu queria até confirmar com você, que o leite da vaca, na verdade, ele, de uma forma geral, ele oferece algum tipo de reação alérgica menor, pequena ou mais grave em todo mundo. Porque, assim, nós, seres humanos, né, a gente, enquanto mamífero, nós somos os únicos mamíferos do mundo que continuamos tomando leite, mas depois, né, do desmame, e de outro animal ainda. E, obviamente, nós não temos, né, a gente
Tipo, nossos intestinos eles não são realmente preparados para conseguir quebrar bem a enzima do leite da vaca. Isso é verdade? É mito ou verdade, doutora? Então, tem muita coisa misturada aí no que você está falando, né? Então, assim, alergia é uma coisa, igual a gente falou, né? É uma doença que a gente tem uma reação né, do sistema imune. E a gente tem as intolerâncias, que não tem nada a ver com o sistema imune. Tá. Então, exatamente a confusão que faziam, né? Eu posso dar o leite sem lactose para ele? Exato. Gente, lactose é uma coisa, proteína do leite é outra coisa. Você tem que entender que não entra na mesma prateleira. E alergia é uma coisa, intolerância é outra coisa. Então, assim, de fato, a gente vai diminuindo a nossa produção da enzima que quebra a lactose, que é um açúcar do leite. O leite materno também tem lactose, produzida pela mãe. Então, a intolerância à lactose é uma intolerância ao açúcar. Como a gente não digere o açúcar, porque essa produção dessa enzima ela vai reduzindo conforme o tempo, exatamente por essa razão, né? A gente é mamífero, mas na nossa dieta, em teoria, não é dependente, né, do leite a vida inteira. Mas por uma questão cultural, hoje em dia a gente continua consumindo. Então, tem uma grande população que cai tanto a produção dessa enzima que quebra a lactose, que a gente, ao invés de ter e aproveitar o açúcar do leite, vai ficar um monte de açúcar não digerido, que quem vai querer consumir? As nossas bactérias lindas e maravilhosas que moram no nosso intestino. Então, elas vão produzir gases, e aí elas vão aumentar em quantidade, e é isso que desequilibra e vai produzir uma série de sintomas, né, assim, de desconforto gastrointestinal, né, que às vezes são desconfortos que a gente às vezes não consegue explicar, né, assim, é uma coisa meio, né, às vezes tem gente que tem um pouco de queimação no estômago, coisas em geral, assim, né. E não só isso, né, mas assim, eu vejo isso muito em mim, que é a produção de muco, né? Então, tipo, o nariz começa a escorrer muito, se eu começo a aumentar, e eu percebi, cara, tô tomando muito leite. E aí, se você corta, o nariz para de escorrer na hora, sabe? É uma loucura isso. Pois é, assim, na verdade, essa parte não tem muito estudo. E a gente, quando entra em nutrição, eu até saí um pouco da minha área de atuação para falar, porque assim, a gente ama falar, mas a nossa formação não é muito especializada na parte nutricional, né? E infelizmente a gente tem um grande volume de informações que não são científicas, que circulam, e às vezes estudos que ainda não foram feitos por N razões, né? Assim, a indústria do leite, ela tem um peso muito grande, então eu acho que vai demorar até a gente ter muitos grandes estudos que comprovem, né, assim, alguns malefícios do leite. Hoje em dia a gente vê até uma tendência de mostrar os benefícios do leite do ponto de vista de nutrição e tudo, né? Então é um lugar... Isso desde lá de trás, né? Da campanha do Got Milk lá. Desde lá de trás da campanha do Got Milk lá nos Estados Unidos. No Brasil teve agora. Eles tinham super produção. E aí o Emerson Fittipaldi tomou leite em vez de tomar champanhe nas 500 milhas de Indianápolis. O lobby é muito forte, lutar contra esse lobby. Lobby de leite, de remédio, o que o Thiago falou aí, vai na pediatra, ela tá com um catálogo da Nestlé e vai falar, não, teu filho é o gorfador feliz, ele tomando leite Nestlé, ele vai gorfar feliz. Cara, é verdade. Isso me lembrou, teve um post antigo, alguns anos atrás que eu vi que compartilharam desses encontros de pediatra no Brasil, patrocinado pela Nestlé, e tipo, o bagulho parecia, meu amigo, parecia festa junina de adulto. Tinha standzinho de Danone, aí os pediatras fazendo fila lá pra tomar Danone, aí tinha não sei o que lá com joguinho pra brincar e pegar brinde. Aí a gente olhava um negócio tão ridículo, cara, tão ridículo. Eu comecei a sentir muito ódio. Mas dá vergonha alheia mesmo, porque ainda mais que é tão pobrinho, gente, porque quando você vai nos congressos de oftalmo, é outra vida. Nosso pediatra, a gente é muito barato, a gente fica feliz com Danone. É triste, gente, mas acontece. Assim, todo mundo que já foi em feira que tem, né, a indústria, a gente fica um pouquinho ali felizinho, né, com umas coisas assim, né, gratuitas. A gente é meio bobo com isso, né? Mas é triste mesmo. Nossa Senhora. Se você é um dos ouvintes que tem filhos ou convive com uma criança, você precisa saber dos nossos podcasts feitos especialmente para crianças. Um deles é o Conta Pra Mim, um podcast lindo onde eu e minha amiga Fafá contamos as melhores histórias para vocês, com uma edição genial.
Au, do nosso querido amigo Samuel Gambini. O outro é o Coisa de Criança, onde eu e a Anne, minha companheira, gravamos contando as curiosidades e os porquês da vida para crianças. Então ouça aí, onde quer que você ouve o podcast, e ajude a gente a mostrar para as crianças tudo, esses podcasts supimpas. Supimpa. Só comentar aqui o que a Diana Dias colocou aqui no chat. Botou assim: o pior é que existem diversos tipos de alergia e que em várias delas não existe um exame que detecta e é necessário fazer o teste de exclusão ou reintrodução alimentar. E cada alergia evolui de um jeito. Algumas passam mais rápido, outras não. Atualmente, em crianças com alergia IgE medida, aí já não entendi porra nenhuma. Aqui, aí botou entre parênteses, aqui incha, é isso? Essa imediata, isso. Tá. A tolerância ao leite está cada vez mais tardia. E também se observa isso, que as IgG intestinal mediada viram IgE que incha e vice-versa. Mano, que doideira isso aqui. Eu vou fingir que eu entendi. Então, você imagina, a gente tem um sistema imune bagunçado, né? Então, a gente falou primeiro da IgE mediada, que o Thiago ficou tão feliz de saber sobre o anti-histamínico, né? E aí, o que ela comentou é o outro tipo, que é a não IgE mediada, que são as tardias, né? Que envolvem outras imunoglobulinas, outras reações. E a gente tem as mistas, né? Então, isso que confunde. Então, essa de IgE mediada, ela é fácil, tá na cara, né? Assim, ela é rápida. Então, quando a gente vai pegar uma história clínica, é fácil da gente ver, né? Assim, você vai conseguir contar pro pediatra. Não, mas meia hora depois que ele comeu isso aqui, aconteceu isso. Só que aí, quando a gente vai ver, por exemplo, na alergia à proteína do leite de vaca, metade, 54% é desse tipo imediata e 46% é da retardada, que a gente fala, né, ou a tardia. Você imagina, os sintomas podem aparecer 48 horas a uma semana após a exposição. Foi impossível. E são sintomas inespecíficos, né? Então, a gente pode ter esses casos de diarreia, o sangue nas fezes, pode também ter sintomas de pele, mas que está tão longe do dia que ele comeu ou que ele foi exposto, que às vezes demora mesmo a gente perceber, né? Então, é importante saber de todos os tipos e disso. E isso que ela falou mesmo, as que são IgE mediadas, que são as que dão inchaço, elas são as que resolvem mais tardiamente. Às vezes vai ser com 16, né, 5 anos, 16 anos. E as outras que não são, pode ser até 18 meses, tem crianças que já estão livres da alergia. Acontece isso mesmo. E nesses grupos de apoio e tal, a gente até, a Mari sempre me contava, assim, eu não entrava muito para não ficar muito alarmado com essas coisas e ficar na noia. Mas ela me contava que tinha vários casos de mães que a criança já estava, entre aspas, curada da alergia e depois de anos, sei lá, a criança curou com 4 anos e meio, aos 7 anos ela foi numa festa comer um brigadeiro e os sintomas voltaram e aí teve que fazer todo um processo, um reprocesso de introdução alimentar e leite, tudo de novo. Isso é normal ou isso é um caso atípico? Assim, geralmente, o que pode acontecer? Que a gente não dá para saber qual que era a alimentação em casa, né? Porque mesmo a criança que tem uma alergia, em geral, a forma que o leite está lá influencia, né? Então, o leite que sofre algum processo de efeito térmico, né? Então, o que é no bolo, né? O que é fervido, ele vai dar menos reação. Então, o leite fermentado vai dar menos reação. Então, pode ser que seja isso. Talvez tenha sido a primeira vez que ele se encontrou com leite um pouco menos do que ele tinha. Então, assim, fica difícil de dizer. É incomum, mas querendo ou não, dependendo do tipo, você pode ter momentos de um sistema imune mais tranquilo e momentos de um sistema imune mais ativo, né? Por exemplo, acontece muito isso, por exemplo, quando a criança está resfriada, ela fica mais exposta a ter reações alérgicas, porque é como se o sistema imune está meio atordoado, né? Sim, baixa resistência, né? Então, nesse momento, por exemplo, se a gente está numa introdução alimentar, é bom a gente não introduzir um alimento novo, sabe? Quando a criança está meio resfriadinha, porque tem uma chance, às vezes, dela pegar o caminho errado e fazer uma alergia, né? Caramba, então, pode ser que era um momento que ele estava ruim, gripado, alguma coisa, e comeu um negócio, enfim, várias coisas, né? Olá, outra dúvida que eu tenho, uma vez, o Antônio já estava nesse processo já de introdução alimentar, a gente já tinha introduzido todos os alimentos, menos o leite, e ele comia, na escola eles faziam bastante arroz com gergelim. E ele, uma semana, ele almoçava lá, ou tomava café lá, com arroz com gergelim,
E chegou um dia que ele teve uma diarreia forte e expeliu todo o gergelim de uma vez, assim, sem digerir. E foi um negócio que aconteceu essa vez e não aconteceu nunca mais. Isso pode ser algo relacionado à alergia ou pode ser só rolou uma vez. Eu acho que foi uma coincidência. O que acontece? O gergelim a gente não digere ele mesmo não, né? A casquinha a gente não consegue. Só que às vezes, quando não tem diarreia, tá lá misturado no bolo fecal, a gente não vê. Na hora que a diarreia vai, como tá mais líquido... Aí só a água e... Aí aparece mesmo, Entendi. Entendeu? Ah, um outro negócio que ela até comentou, que a Diana, foi a Diana que tava falando, né? Então, só pode falar, a Diana, olha isso. Ela tá fazendo nossa pauta aí, né? Não, manda o link, você não tá entendendo. Ela acabou de explicar aqui, ela botou, sou alergista. É claro! Ah, Diana, vai tomar banho. Eu vou falar uma coisa, porque eu avisei isso pro Thiago, que eu sou uma pediatra normal, pessoa que tá 2 anos longe dos consultórios. Quer dizer, eu nunca tive um consultório, né? Vou revelar essa parte de mim mesmo. É agora que vão te caçar o CRM, hein? Pois é, meu filho. Eu não tenho mesmo, eu deixei inativa agora. Que eu tô... então, Diana, pois é isso que eu tô tentando fazer, esse trabalho que você faria muito melhor do que eu, né? Então, é dizer isso, que a gente estava comentando dos exames, né? Os exames, gente, isso a grande maioria, né? A gente, é uma coisa triste, né? Que as relações de médico-paciente estão tão abaladas que a gente confia mais numa coisa que vem num laudo, né? Que vem escrito, que a gente tem tempo para pesquisar em casa o que é que está dizendo. Então, a gente confia mais nos exames do que no médico, né? E na alergia, é mais uma prova de que a gente tem que confiar no médico, porque a grande maioria dos diagnósticos vai ser clínico. Tanto que a gente pode ter um exame que venha positivo, que não significa nada se a história da criança não diz nada daquilo, né? Então, o grande diagnóstico é esse, a exclusão do alimento e depois a reapresentação depois que vai confirmar, né? Então, os sintomas vão melhorar quando a criança fica sem alimento e eles vão voltar quando reexpõe ao alimento. Esse é o grande diagnóstico mesmo, né? Pois é, né? Infelizmente. Foi assim que a gente conseguiu descobrir que o Antônio tinha alergia, senão eu ia estar chorando até hoje. Não, mentira. Pois é. É foda. A Fernanda Sivek aqui também tá passando esse mesmo dilema. Ela botou que a filha dela tem eczema, mas ela não tem certeza sobre esse diagnóstico, né, da alergia. Manchas aparecem apenas nas dobras das pernas e braços, mas estamos numa luta para diminuir os sintomas. Usamos cremes e pomada de corticoide, mas é só um paliativo. E é uma merda, né? Porque você não pode também abusar muito em pomada de corticoide, que é um bagulho que é meio pesado. Aí ela somente em dobras. Aí ela falou, já foram muitas visitas a médicos e cada um fala uma coisa e prescreve outra, mas o meu desejo é descobrir que alergia é essa. E eu lembro que na turma do ano passado, ou ano retrasado, da turma do Gael, na escola, tinha uma menina que ela tinha uns bagulhos de alergia muito, muito forte. Ela tinha coisa com glúten, eu acho, com farinha, mas daquele tipo assim, que se ela passou em algum lugar, alguém mexeu, manipulou e o negócio tá no ar suspenso, ela na mesma hora, cara, fica toda empolada, fica na merda. O negócio foi tipo, não podia ovo, não podia leite, não podia glúten, e é um negócio que é bizarro, cara, porque você fala assim, cara, a vida daquela família parou. E muito pesado, né? É muito pesado. Não pode continuar, depois eu conto. Eu vou contar outra história. Não, eu ia falar, esse exemplo é muito importante também da gente ficar sensibilizado a isso, né? Que a gente tem desde uma criança que às vezes não dorme bem, que às vezes pode ser um sintoma inespecífico, até o que a gente chama de anafilaxia, que é essa reação grande, né, que a gente tem baixa de pressão, a gente tem um inchaço da região aqui das cordas vocais que faz uma parada respiratória, né? Então, e a gente tem, por exemplo, no Brasil um problema seríssimo, porque essas crianças que têm reações assim, e até a alergia à proteína do leite de vaca em 9% podem ter sintomas de anafilaxia, a gente precisaria de ter aquela canetinha com a adrenalina, né? E que a gente não tem no Brasil. Não vende no Brasil. Mas é não tem proibido como ou não você tem importar. Não sei por que alguém não é cara, né? Assim, e tal, ninguém faz. É um remédio que é perigoso, né? Realmente. Mas se você consegue controlar a prescrição, né? Você consegue. Talvez a Diana aí consiga comentar no chat por quê. Mas existe uma grande pressão das famílias de alérgicos para poder conseguir importar, conseguir que algum laboratório produza. Mas, assim,
Então, você imagina, a gente tem uma coisa que é extremamente perigosa, que realmente mata, e a gente não tem um tratamento adequado, que seria a criança andar com uma pochetezinha com a... Pra vocês terem ideia, eu falei com vocês que aqui tem muito, né? Eu tava fazendo uma inscrição, tentando fazer uma inscrição no museu aqui, numa coisa, aí lá perguntava se meu filho usava EpiPen, que chama o nome dessa caneta com remédio. De tão sensibilizados que eles são, que isso aqui é uma realidade e que existe o direito, né? Você pode usar, né? Então é um assunto que os alérgicos sofrem muito, né? De realmente ter segurança. Rapidinho, a Diana ela deu o parecer dela aqui, falou que você tá ótima, que você tá perfeita, e já respondeu logo, dizendo que a Anvisa não registrou, então é só importando e nenhum laboratório tem interesse em fazer. Lançaram uma esse ano, mas ela ainda não tem validação. Rapaz, eu vou mandar o link do Skype aqui pra Diana entrar na conversa. Eu e o Vitor saímos, que a gente não tá saindo pra porra nenhuma. Não, vocês ficam aí. Vai falar aí, Marcos. Eu só queria contar uma história que há 10 anos eu fui num casamento de um amigo meu, casou na Bahia, a mulher dele é americana, então veio uma galera dos Estados Unidos para cá para participar do casamento. E aí, quando eu cheguei, teve uma pré-festa na pousada que eles estavam, e eles deixaram em todos os lugares uns avisos, assim, escritos assim, em português e inglês. Se tem uma das crianças... tem o nome da criança lá, tem uma alergia muito severa a amendoim. Se ela comer um amendoim, ela vai dar uma merda muito gigante aqui, a criança pode até morrer aqui no meio do negócio. Então, não dê amendoim para nenhuma criança. Porque assim, você exclui todas as crianças, você não precisa saber qual é a criança que não pode comer amendoim. E aí não tinha amendoim no recinto, mas isso é caso alguém chegasse lá com, sei lá, um pacote de amendoim no bolso, vai saber por que uma pessoa tem um pacote de amendoim no bolso. Porra, eu ando com um pacote de amendoim no bolso. Juro, real. Aí... Não, você vai ver todas as crianças, não vai dar para nenhuma, porque você não vai querer ver que nenhuma criança morra por causa de um amendoim. Pra você ver o quão grave era a alergia do moleque, que teve que ter aviso na festa inteira para proibir as crianças de chegar perto do amendoim. Tem que fazer isso mesmo. Pô, cara, e o Gael, ele é tarado em amendoim, então a primeira vez que ele pediu pra comer, eu falei assim, cara, não vou dar. Vai que ele tem uma ziquezira aqui. Então, menino, aqui, isso é uma coisa legal da gente falar, que é a gente... tem uma janela ideal de apresentação dos alimentos para as crianças, que é de 5 a 7 meses. Tema complexo, né? Porque vai atrapalhar aí a nossa, né? Nosso amorzinho do nosso coração, que é o aleitamento materno, né? Mas é uma coisa boa para a gente saber, porque hoje, assim, na verdade, assim, prevenir alergia é uma coisa que a gente não tem tantos estudos, é sempre confuso os dados, mas... tem uma tendência grande de comprovar isso, que se a gente conseguir apresentar o máximo de coisas alergênicas para as crianças nessa janela, é ideal, sabe? Então, não atrasar a apresentação de coisa, não atrasar a apresentação de amendoim, não atrasar a apresentação de ovo, sabe? Não tem mais indicação disso. Se a gente atrasa mais, existe mais risco disso, sabe? Caramba, olha só, não sabia. Tem que dar assim, né? É bom dar quanto antes, né? Mas... Bom, a gente já passou de todas essas janelas em todos os filhos, então já ferrou, né? Então, não, mas aí você... Mas aqui, sabe outra? Independente da janela, se você apresenta com você consegue observar, né? Então, quanto antes a gente apresentar as coisas, a gente vai, talvez, deixar as crianças mais seguras no mundo que a gente não vai estar com eles, entendeu? Então, vai para a escolinha, vai para uma outra... Você não fica, né, assim... Vai, às vezes, acontecer numa situação que você não tá ali consciente que ela entrou em contato com aquilo, né? Sim, sim. Então, você pode dar amendoim amanhã pra Maia. Olha, desculpa, por mais que eu confie na sua palavra, eu não vou ter coragem de dar, não. Você pode perguntar pra sua pediatra ou pra Diana, não tem problema não, precisa de confiar. Eu não quero nem perguntar. Já começa com aquele do cone que vende no farol, assim, que vem quentinho dentro do cone. Pô, aquele é muito bom. Esse aí, se tiver... Já cura de bactéria, coronavírus, já cura da porra. Meu irmão, toda. já fica imune a coronga já, maluco. Não tem essa. Já. Olha, eu queria só aproveitar para perguntar também, porque no ano passado a gente teve algumas questões muito grandes com os meninos de... Eu não sei qual é o nome, não sei nem se... Não, acho que isso não é eczema. É tipo, eles tinham umas placas de aspereza, sabe, no braço, em algumas partes do corpo. A gente falou assim, cara, isso aqui só pode ser reação alérgica, não é possível. E dependendo do tipo de coisa que eles comiam, ficava mesmo. Então a gente passou e falou assim, cara, vamos ter que fazer, eles já são mais velhos, vamos ter que fazer aquele mapeamento
né, enfim, de fazer essas coisas aqui para ver o que eles têm de alergia aqui. E aí a gente teve assim, primeiro o Gael tava pior, então a gente ficava passando aquele, caramba, qual é o nome daquele, Fisiogel, né? Fisiogel é ótimo. Isso, a gente ficava passando toda hora depois do banho, besuntava os meninos tudo. E aí a gente, como o do Gael tava um pouco mais intenso, a gente decidiu fazer primeiro nele. E a gente decidiu fazer por exame de sangue, porque a gente não sabia, a gente ficou com pena que vai ficar incomodando, vai ficar coçando, a gente não sabia direito como é que é. Então eu falei, não, vamos fazer sangue, que é só tirar o sangue e beleza. Meu amigo, que erro, meu amigo. Que erro! Eram umas 20 ampolas, meu irmão, é sangue pra caramba que tiraram do Gael. O Gael começou a urrar e a mulher, pra piorar, né? A mulher não conseguia acertar a veia do menino, coitado. E trocava de um braço pro outro. Cara, eu tive que segurar. Foi assim, traumático pra mim, porque eu tive que segurar ali a onda com ele. Ele gritava, ele urrava no meio parece que tava matando ele. Cara, assim, nunca mais. E, obviamente, a gente fez isso ano passado, e quem se lembra de acompanhar... Não, porque quem acompanha aí lembra que no início do ano passado ele ficou internado. Então ele ficou durante uma semana, 10 dias, com sonda direto e perdia a veia. Aí botava o acesso no pé, botava acesso na mão. Então assim, ele já estava traumatizado com esse negócio. Então, cara, foi a pior coisa. Se você vai precisar fazer um mapeamento aí de alergia, não sei nem se o que eu tô falando tá certo, depois você corrige aí, Laura. Mas assim, ouça esse apelo desse pai. Só em último caso faça o exame de sangue, porque é um horror, cara. É muito sangue que precisa tirar. Eu achei que era só uma paradinha. Pô, pega uma paradinha só, dá uma gotinha ali, tchum, entendeu? Mas não, meu irmão, sério, era uma caixinha inteira de vários tubinhos que eles tinham que encher. Então o negócio foi surreal. E aí depois, quando a gente foi fazer com o Dante obviamente estava traumatizado, falou assim, não vou fazer, não quero negócio de agulha, vai tirar sangue? Eu falei, não, filho, fica tranquilo, a gente vai fazer naquela situaçãozinha mesmo da pele lá, e aí tem que fazer raspar e pingar os negócios e tal, ficou vermelhinho, não foi nada demais, foi tranquilo, não ficou coçando, ele não sofreu, que pena do Gael, sabe? E aí acabou dando que eles eram um pouquinho com leite, um pouquinho com ácaro também, e só, assim, então... Pois é, e mudou alguma coisa? Nada. Não, né? Então, assim, gente, a recomendação do Tiago Queiroz, ela está de acordo com as evidências mais recentes da medicina, viu, gente? A gente não... Teste alérgico, a Diana vai dizer mais, porque o que eu faço é encaminhar, quando eu suspeito... Encaminha pra Diana. Essa é a minha função, né? Mas esse é um bom momento da gente exercitar um negócio que eu aprendi com a Marilis, gente, porque a Marilis, ela é muito mais legal do que eu. Mas então, ela ensinou um acróstico que a gente fala, que é brain, né? Que é cérebro em inglês. Então, B, sempre que a gente for fazer algum exame, alguma coisa, a gente vai perguntar qual que é o benefício disso. E em exame, a gente vai perguntar o que vai mudar na minha conduta. Esse exame ia mudar alguma coisa? Não, porque se vier positivo, você vai tentar tirar para ver se melhora e representar depois, né? E se vier negativo, você também vai fazer a mesma coisa, se for uma coisa que tem um risco maior de ser, entendeu? Então, ele não é divisor de águas. Então, depois do R, os riscos. Então, quais são os riscos, né? Então, no caso aí do nosso querido, foi um risco de trauma, né? Porque ele ficou muito sofrido com o que aconteceu, né? Aí, depois vem o A, que é... Só porque eu vou falar agora, eu vou esquecer, né? Alternativas. Quais são as alternativas que a gente tem, né? Então, o que a gente pode fazer? É só isso? Tem um teste lá de raspadinho, eu posso só tentar clinicamente? Beleza. O I vai ser a intuição, que eu acho que é o que pesou em vocês, né, Tiago, na decisão. Era a intuição de querer mais coisas que provasse. E o N final é não. Eu posso falar não para isso? Então, diante de qualquer dúvida que a gente tiver, até na vida isso se aplica, se a gente usar esse conjunto de letras, a gente vai tomar decisões muito mais conscientes e talvez vai chegar em caminhos melhores, sabe? Então, não sei, a Diana pode complementar aí, mas a gente tem... em último caso que a gente faz teste alérgico, assim, sabe? Ainda mais painel completo, assim, e o alergista que vai saber quanto que pede mais. Olha só, rapaz, não tô aqui sem Bom palavras. demais. Use o brain. Aula.
Use o Brain aí. Você que gosta de... A Diana tá aqui maravilhada, falando que foi perfeita a sua fala e tudo mais. Só em minha defesa, a gente não foi de maluco, não. Vamos tirar sangue, vamos drenar essa criança aqui. A gente tava falando com a pediatra. A gente falou com o pediatra. Vai com sanguessuga na perna do moleque. Não, então, mas eu brinquei porque é o seguinte, hoje em dia, cada vez mais a gente trabalha na medicina com a decisão compartilhada, né? Então, é importante também que nós, como pais, a gente esteja consciente, porque dependendo da forma que a gente chegar para o profissional de saúde, ele vai ser inclinado a nos atender, né? Porque aquilo ali pode ser uma coisa que seja muito importante. E como a gente não tem certeza, a gente está falando de uma ciência que ela é exata dentro de um determinado perfil, né? Mas ela não é completamente exata. Muitas vezes a gente vai fazer aquilo, né? Uma decisão ali que às vezes não é a primeira linha, mas é uma que atenda melhor às necessidades daquele caso, daquela família, né? Então a gente tem que estar consciente no que a gente pede também, porque a gente pode ser atendido, né? Boa, perfeito. A conversa tá ótima, mas a gente tem que terminar, porque, né, temos que liberar os convidados aí, né? É engraçado que eu escuto o podcast dos dois, então pra mim foi um podcast mesmo, já normal. Então vamos agora para nossas indicações supímpalas. Se você quiser ajudar o nosso podcast ainda mais, temos 2 dicas para vocês. A primeira coisa que você pode fazer, se você tiver um iPhone, é só ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar uma review de 5 estrelas pra gente. É rapidinho e super ajuda. E a segunda coisa é mais fácil ainda. Piramide os seus amigos. Pegue um episódio que você acha que seu amigo vai gostar pra caramba e apresenta pra ele. A gente tá no Spotify, no Deezer e em todos os apps de podcast. Indicações supimpas! Vamos lá, Vitão. Tem aqui que me faça feliz. Cara, tem uma indicação recente, não sei se vai estar nos cinemas ainda, mas eu fui com a Evinha e ela adorou. Eu fui ver esse novo filme do Sonic que saiu agora, né? Que é bom? Então, pra mim foi muito nostálgico. É um filme pra criança mesmo, então não espere nada... Assim, Tramas, meu Deus, né? Dramas, exatamente. Malucos. É um filme pra criança. Mas, cara, foi muito legal e a Evinha ficou alucinada. Ela ficou correndo que nem um maluco no final do filme, de um lado pro outro. Foi, ainda ficava correndo parado, sabe, mexendo os braços rapidão assim. Tipo com o Sonic tá tipo... Isso aí. E ela adorou, brother. Bom, a Evinha tem 4 anos e meio, vai fazer 5 agora em junho, então só pra vocês terem uma referência, caso o filho de vocês tenha essa faixa próxima. Eu já tava querendo ver porque tem o Jim Carrey, né? O Jim Carrey é o vilão, é o Robotnik. É o Robotnik, Sim, e cara, a história é boa. Por incrível que pareça, a história é boa. Cara, o filme foi certeiro, na minha opinião. Um dos melhores filmes de videogame. Lembrando que é um filme bem infantil. É o público, tipo, free mesmo, pra crianças de 4 anos também. É o que deveria ser, né? Tá. Se você tá indo querendo achar, vai ver, sei lá... O errado é você, né? Entendeu? Boa, vou botar isso. Eu tenho medo, porque os meninos, eles ficam muito empolgados, então pode ser possível. Aí ela ficou alucinada. Então eu vou ver com cautela isso aí. Pega uma sessão de manhã, né? E já inventa. Mas na pegada do que ele falou aí de filme que é infantil, mas é infantil e tal... Tem um que eu sempre indico, que eu já indiquei no Braincast e sempre indico para as pessoas verem. Os pais assistirem com os filhos, porque tem humor para os dois lados. São os 2 filmes do Angry Birds. É muito engraçado. Cara, é muito bom. Olha, nunca vi. É muito bom. E assim, a criança se diverte porque é muito pastelão e os personagens são muito divertidos, são muito bem feitos. E tem muita referência para adulto, assim. A trilha sonora é maravilhosa. As piadas, tem bastante piada que tá num pezinho do duplo sentido, mas não tá no duplo sentido, assim, sabe? E é maravilhoso esse desenho. Então, os 2 filmes do Angry Birds, o segundo já deve estar saindo nas plataformas de streaming aí, porque faz um tempo que saiu no cinema. O 1 acho que tem no Netflix. Acho que tem no Google Play já também. No final, então, o Paulo Coelho sempre consegue o jeitinho. O Paulo Coelho. É isso. Tem a locadora virtual aí de seus pulos que você consegue achar. E um outro desenho que eu assisto bastante com o Antônio, assim, a gente limita o Antônio a tela, assim, a ver desenho e tal, mais final de semana. E aí é quando eu tô mais com ele também, então a gente acaba assistindo, parando pra ver as coisas com ele e tal. E tem um desenho que ele gosta muito, que eu
piro muito também, que é muito legal, e eu vou aprendendo coisas junto com ele, que é As Aventuras dos Scratts. Que são ótimo. Puta, é muito legal. São dois caras, né? Dois. Eu não sei se eles são biólogos. São irmãos, não são? São irmãos, E eles faziam um programa no Discovery Kids chamado Zubumafu. E aí agora eles têm um desenho animado em que eles vão pelo mundo inteiro, em cima da água, na selva, embaixo d'água, não sei o quê, descobrindo, falando sobre animais. Eles têm uns trajes, que o traje se transforma no animal e tal. E durante o desenho eles vão dando vários dados sobre os animais. Então ele vai falar sobre a lula gigante e a cachalote. Ele fala que a cachalote é o maior mamífero, o cérebro do maior mamífero da cachalote. E vai falar do rinoceronte, ele fala que é o terceiro mamífero mais rápido e tal. E aí você vai aprendendo bastante coisa, o Antônio vai aprendendo, ele aprende muita coisa, ele fica curioso, e aí ele vem comigo, a gente pega o iPad aqui e fica pesquisando sobre os bichos, porque ele quer ver como é o bicho de verdade, além do que ele vê no desenho. E é uma puta... Pra criança que gosta de animal, é perfeito, porque o Antônio é um moleque que é viciado em coisas de bicho, assim, interessado. No final de semana a gente foi no Instituto Butantan aqui ver as cobras, ele ficou alucinado vendo cobra, aranha, e ele quer saber, quer ver. Então esse desenho é muito legal para introduzir também esse interesse por animais e por natureza. Então a Aventura dos Scratts, o Angry Birds, e tem uma terceira rapidinho aqui, que tem na Netflix, tem uma série que chama Nosso Planeta, que foi feito pela WWF, que é legal pra caramba, é muito bonito, imagens maravilhosas, mostra muito bicho também e tal. E agora eles fizeram um que chama Terra à Noite, que é só... Os caras pegaram umas puta câmeras em mão, com umas lentes foda, que os caras gravam na maior escuridão da África. Parece que os caras estão gravando 6 horas da tarde, assim. Você vê muito massa. Olha só. O bicho que não enxerga, andando tudo perdido, o bicho que enxerga mais à noite, fazendo as táticas pra caçar. É muito legal. Terra à Noite chama Irmão dos Aventura dos Scratts e Angry Bird. Pô, maravilhoso. Ô, Laura, deixa eu falar a minha logo, porque eu tô... durante toda essa conversa aqui, eu tô quase esquecendo elas. Eu tô com medo de perder. Pode? Então, Não, deixa eu falar logo. A primeira, inclusive, em homenagem a você que tá aqui com a gente, eu queria... É uma indicação que todo mundo já ouviu falar, que é o desenho do Daniel Tigre, né? Todo mundo conhece, todo mundo já viu. É muito legal, né? É muito maneiro. Legal. E muito recentemente, e por dedo, com toque da Laura, ganhou um significado muito mais especial para mim, que foi quando eu descobri que, na verdade, o desenho do Daniel Tigre, e não sei porque eu nunca me dei conta disso, mas o desenho do Daniel Tigre, ele é uma grande homenagem, uma produção do Mr. Rogers, né? Que isso, eu também explodiu minha cabeça. Porra, pois é, e é um cara que, cara, assim... A minha indicação não é nem exatamente que vocês vejam o Daniel Tigre, porque todo mundo já viu e sabe do valor que tem ali para as crianças. Mas conheçam sobre a vida de Mr. Rogers, que é Steven Rogers. Tem o documentário dele, é animal, né? Tem um documentário que saiu... My Neighbor, isso. Tem um documentário que saiu ano passado, e eu acho que esse ano, ou no finalzinho do ano passado, saiu um filme que o Tom Hanks interpretou ele. Então são duas coisas e, assim, cara, conheço a vida. É um cara, meu Deus do céu, eu vi, assim, algumas passagens esse cara aí mesmo, Vitor. E se você começar a ver as fotos dele, tu vai ver que o Daniel Tigre se veste como ele, age como ele. O início do desenho louco, é o que ele fazia na série que ele fazia nos anos, sei lá, 60. E, assim, o Daniel era um personagem, né, da série. Isso, ele tinha um boneco. Isso. Era um dos bonecos. Então, assim, moleque, é de você explodir a cabeça. E eu tô muito maravilhado com isso. Então, essa é uma das dicas. Pegando carona de você falando do Mr. Rogers, do filme do Tom Hanks e do Daniel Tigre, tem uma série que chama Kidding, que é o Jim Carrey, que ele é um personagem claramente inspirado no Mr. Rogers. Só que ele é a direção do Michel Gondry, o Michel Gondry dirige alguns episódios e tal, então é tudo muito lúdico e esse programa dele é muito bem feito e tal, e ele é esse personagem Mr. Rogers, assim, que todo mundo venera e tal, só que mostrando ele tendo tendo um nervous breakdown, como é que fala? Ele tá estourando, tá prestes a estourar, exatamente, tá prestes a estourar de tanto que ele reprimiu as coisas. E aí conta toda essa... É uma história muito bem contada, tá na segunda temporada agora. Eu não sei se tá na Amazon, tá num desses aí. É muito foda. E é o Jim Carrey que faz esse personagem. Então, assim, é maravilhoso. Eu nem vou falar muito, assim, sobre a série, mas procurem aí Kidding, com 2 Ds, né? Kidding.
Muito animal, muito animal. Pô, muito bom, cara. Já anotei aqui. A Fernanda fez um complemento aqui. Tá todo mundo indicando. Hoje tá todo mundo animado nessa porra aqui. A Fernanda Silveira aqui no chat botou, quero indicar Storybots na Netflix, que é muito bom também. Eles respondem questionamentos da sua criança e o melhor episódio é sobre reciclagem. Muito bom. Storybots as crianças adoram também. Minha segunda indicação, eu já esqueci, então vou passar pra terceira, que é o livro do nosso querido, amado ouvinte, apoiador supimpa, Pedro Gurgel. Beijos de luz. Ele mandou pra gente, quem conhece, quem é das antigas do Tricô sabe que ele é matemático e poeta. E tinha assinatura lá no e-mail dele que eu não lembro direito, né? Amante da mais bela de não sei o que lá. Ele é um poeta. Pedro Gurgelô. Pedro Gurgelô. Então, assim, você tem agora um livrinho para você ler as poesias, as belezas que ele escreve. E o livro dele tem um trocadilho aqui, um trocadilho, que é de copo e alma. Que coisa linda. Que legal. Então, fica aqui a minha dica. Ele mandou... Eu não devia estar fazendo esse jabá para ele, porque ele mandou uma cópia pro Berto autografada, uma cópia pro Vitor autografada e mandou uma cópia autografada pra Anne. Sério? Ele deliberadamente não mandou pra mim. Mas tudo bem, estou passando por cima do rancor aqui e estou divulgando, porque vale super a pena. Fala tu aí que eu vou ver se eu lembro da minha segunda indicação, Laura. Então, gente, a minha indicação é busquem conhecimento. Tô brincando. É porque, na verdade, vou contar para vocês que eu achei que era para abrir o nosso encontro. Então, eu não consegui. Mas aí vocês me deram uma ideia. Minha irmã tinha mandado um vídeo falando em terraplanista. Talvez te ajude, Thiago, a ter mais luz aí. É um vídeo sobre uma... É de uma menina, eu não sei, como é que fala mesmo, gente? A gata de, como é que é aquele Schrödinger? Não sei falar como é que fala. O gato de Schrödinger. Schrödinger. Isso, valeu. É isso aí. Então tem a Lagata de... E ela tem um episódio que ela passa 6 horas com 300 terraplanistas. Ela vai no encontro de terraplano em Barcelona. Gente, enfim, né? Tem que saber o que você vai sentir, né? Se você vai morrer de ódio, se você vai morrer de rir. Mas ela trata o assunto com bastante seriedade, assim, sabe? Ela não, bestifica, não. Mas é interessante. Mas é bizarro ver que isso existe mesmo. Pera, mas isso aqui é um canal também, ou uma série isso? Então, ela tem um canal, ela tem um episódio, né? Que é 6 horas com 300 terraplanistas. Eu vou te mandar o link depois. Thiago, você já viu a série? Tem um documentário na Netflix também, chama Behind the Curve. Eu não sei como é que é em português, se é além da curva, sei lá. Tô ligado. Que esse aí é foda, porque é triste. Você começa achando engraçado, no meio você vai achando meio triste, e você acaba naquele misto de, no final, você fala, pô, essa galera é dodói, mas eles também, os caras são tudo zoado, né? Os caras, eles só querem estar num grupo em que eles são aceitos e é bizarro. Esse não é o Terraplanistas, é o documentário chamado Terraplanistas, a Terra Plana. Eu não sei como é que é. Acho que é o mesmo. Eu tenho medo de ver por causa disso, porque começa a ir numa direção meio bad vibes. Você consegue perceber que realmente, na verdade, é tudo uma questão social. Meio foda isso. Exatamente. Bom, deixa eu então o tema. Eu lembrei. O tema, o nível baixou aqui, a energia baixou, mas eu vou levantar. Vai sim. Por favor. Aqui é no topo, entendeu? É no céu. Eu peço de antemão desculpas, eu peço que vocês não me julguem, porque a recomendação que eu vou fazer agora, a minha indicação é lixo. É indicação lixona. Se você não tiver mais nada pra fazer... Vou bater até palma. Eu sou desses aí. É reality show lixo que eu vou recomendar pra vocês. Aquele do casamento? Exatamente. Casamento às cegas da Netflix. Tá assistindo pra mim. Me contaram, brother, na boa. Eu não consigo... Meu amigo. Tempo nisso. Em praticamente todos os episódios a Anne chorava em algum momento. Muita doença, Mas aqui, realmente. Eu não entendo. Em 2 dias já fala que ama, em 3 dias pede em casamento. Não é, brother? Como é que pode isso? Preste atenção, vocês têm que abrir a mente. Vocês têm que abrir a mente, passar do primeiro episódio e vocês vão estar viciados como qualquer pessoa. Você assistiu o Reunion, a última de todas? Claro que assisti, cara. Assisti no dia do lançamento, cara, que foi semana passada, eu acho. Essa semana, não lembro. Isso, O Netflix avisou lá, eu já falei, opa, amor, aqui, ó, vamos ver aqui hoje à noite, vamos ver com cervejinha.
E caraca, que coisa maravilhosa, gente. É muito maravilhoso mesmo. Tão ruim que é bom. Exato, é aquela coisa que é ruim que é bom. Parece falsão? Parece muito falso, assim, tipo... Não, é quente. A galera tá ali é legítimo, coração aberto. Mas... É legítimo, cara. É loucura do ser humano. É legítimo. Thiago, eu confesso que assim, nos últimos 3 episódios, eu fui passar as partes que são tipo encheção de linguiça, eu fui passando aqui no botão, sabe? Sim, não os casamentos. Não, é um baita experimento social. A parte do casamento, a parte que tava ali, eles começavam a discutir sobre uma coisa que vocês já sabiam onde ia dar. Aí você acelerava e ia pro final da discussão. Algumas cerimônias eu pulei também. Então, a cerimônia também, só ia pra parte do sim ou não. Porque não dá. É perder 40 minutos pra ter, tipo, 10 minutos de coisa relevante no meio do episódio. Agora, vou te falar, é inacreditável a capacidade que o pessoal tem de fazer a gente odiar algumas pessoas. As pessoas ali... Inacreditável. Maluco, o que é isso? Olha só, sendo sincero. Mas, Thiago, aquela Jéssica é foda, né? É o que, Marco? Aquela Jéssica, a loira, exatamente. Que fica dando... Não dá, bicho, não dá. Não dá pra salvar. Aquela Jéssica. É muito melhor que o Big Brother isso aí. Pode ver que é muito melhor. É muito bom. Olha só, eu tô solteiro. Certo. Pode ser encarado ou não, mas enfim, não faz diferença. Me chega e fala, se tu casar, tu vai pro Caribe e passa N dias lá. Meu irmão, eu topo na hora. Mas aí que tá, meu amigo. A premissa não é essa. Não, e sendo que você tem ainda a opção de chegar no dia do casamento e falar não. Ou seja, você pode passar por todos esses dias no Caribe e ficar lá suave, os 2 se amando. Eu não quero dar spoiler, mas enfim. Você fica lá curtindo, chega no dia do casamento, você põe o terninho, vai lá na frente de todo mundo, tá os amigos da noite, você fala assim, eu não tô preparado. Isso, pronto. Oi, claro que eu ia nesse experimento. Então, mas aí que tá. É muito louco. As pessoas vão morar juntas até o final. Meu irmão, é muita loucura. É muita loucura. Você fica assim. E o Thiago, é louco assim. O começo é foda, porque tem aquela coisa do confinamento, né? Você tá confinado, aquela coisa. E você fica muito mais fragilizado quando você tá confinado. E você tem essa coisa de você não ver, né? É só a voz e as ideias, você vai falando. E mano, eu sei que confinamento é um bagulho louco. Mas as pessoas se conectam muito facilmente ali. Elas são muito abertas a esse tipo de relação. Porque os caras, não, meu Deus, é a mulher da minha vida. Você nem começou um dia. Tem o nome disso, gente. Síndrome de Estocolmo. É o nome disso. Tem um diagnóstico disso. Não, olha só. Depois a gente... então já vou fazer uma... Já é emenda aqui da dica aqui do negócio. Assistam um vídeo que a Foquinha, youtuber Foquinha, ela fez sobre o casamento às cegas, que ela deu uma vasculhada e foi atrás de produção para tentar entender mais sobre os detalhes ali, para explicar o que acontecia. E ela falava que, tipo, tinha gente que ficava 12 horas, 14 horas nos dates lá dos pods, né? Que são os lugares lá que eles estavam conversando. Então, tipo assim... A gente via a parte editada de 1 horinha, mas a galera ficava horas conversando. Então, o negócio era meio exponencial, assim, louco, tipo, o nível da produção ter que entrar e falar assim, galera, vão lá comer, vão lá dormir um pouco, não sei o quê. Então, nos conhecendo, muito papo, muita história pra contar. Né? Então é isso. É uma galera mais idade, pelo que eu entendi, né? Tem no mínimo uns 35. Não, é nada. Tem uma galera de 24, 27. Tem a galera mais velha. Acho que a mais velha tinha 34 lá, que é essa mina que a gente odeia. Olha, por favor, gente, não entendam que isso é machismo, não. É porque o mundo inteiro odeia a Eu odeio Jéssica. essa mulher também, eu nunca vi. Já me contaram a história dela. E pra finalizar aqui, só uma coisa. Oi? Eu vou assistir só pra gostar da Jéssica e do conto. Tô brincando. Olha, eu duvido. Eu caso dinheiro. Eu também, eu posso odiar. Agora, só pra finalizar, que a gente já estourou o tempo. Vai fazer episódio sobre isso. O pessoal aqui tá ensandecido aqui no chat dos apoiadores. Eu achei que ia passar incólume. O Vitor esqueceu. Caraca, esqueci, meu irmão. O desafio do episódio 100. Lembra disso, Vitor? O pessoal tá aqui, caralho, Thiago, o desafio do episódio 100. A gente tá no episódio 100. Tinha aquele maldito desafio que você e o Beto inventaram, que eu ia ter que comer uma salada de fruta inteira. Caraca, é verdade. Infelizmente, gente, eu não consigo não. Desculpa aí, vamos precisar de mais 100 episódios pra me acostumar à salada de fruta inteira. Tem muita fruta diferente naquela porra lá. Maçã já dá o efeito, não dá não? Tem maçã ali, maçã eu não consigo, cara. Maçã não rola pra mim, não. Então, esse é o desafio. No próximo episódio, no 101, eu vou trazer uma salada de fruta pra gente. Não faz essa porra, não pode falar. A gente dá uma filmada aqui. Vamos tentar fazer stories. Mas, Thiago, se der ruim, a gente fala que você é um gorfante feliz aí, tá tudo certo. Muito bom.
Então é isso, gente, de episódio por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse final foi uma insanidade completa, mas é isso que é o tricô, entendeu? O tricô raiz é assim. E antes a gente precisa falar qual é a nossa hashtag, Beto. E a hashtag tá hoje, a Diana já mandou aqui. A Diana que foi nossa além estrela. de participar do episódio inteiro, já mandou a hashtag aqui. Hashtag. Ó, a Fernanda mandou uma boa também, tem que ser duas, hein? Boa. Hashtag Casa de Salada de Fruta. Que casa? Não, casa não. Hashtag Cadê a Salada de Fruta? E a Fernanda mandou uma que diz respeito com o episódio de hoje, que é hashtag Alergia não é frescura. Muito bom. Exatamente. Estamos aqui. Boa. Então, Aprovado. aproveitando aqui então o final, agradecer demais a presença de vocês. Foi maravilhoso ter vocês aqui. Voltem mais vezes, por favor. Pô, só chamar, nós estamos aí. Facinho. Eu converso com a Laura toda semana. É, né? Eu boto um convidinho lá do play do episódio. Opa, aí, ó. Delícia. Ai, gente, nem eu. Não dá, Não então tem nem fica sem palavra pra palavra. agradecer isso aqui, não. Que isso, foi um prazer mesmo, gente. Então, Foi bom demais. deem aí o serviço de vocês, arrobas, os podcasts, pra todo mundo. Hora de ver. jabá! Agora é hora de jabá liberado. Pode aí, Marco, que aí eu copio do você também. Você é mais experiente que eu. Quem quiser seguir nas redes aí é Marco Melo, Marco com K, Melo com 2 L's, Twitter, Instagram, tamo aí. Me escutem no Braincast, me escutem no Treta Talks e me escutem aí de convidado em qualquer podcast que me chama pra participar. Eu tô facinho. Xingar Bolsonaro, xingar terraplanista, xingar conspiradores, é comigo mesmo. E apliquem a CMV, mas pra quem merece CMV, com criança não. Valeu, gente. Ô, gente, então, eu participo do podcast da casa, né, que é o Café com as Pediatras. Então, estamos em todos os agregadores aí, podem nos acompanhar. E mandem perguntas pra gente, porque o nosso podcast a gente responde a perguntas, né, das pessoas. Então, o nosso e-mail é cafécomaspediatras@gmail.com e a gente tem o nosso Instagram, que é @cafécomaspediatras. E qualquer um dos dois caminhos chega até nós e a gente vai agradecer demais poder conversar com vocês. E qual é o teu arroba, Laura? O meu é @Laura Lima Gomes. Que eu sou bem criativo. Falta só dar o CPF no final da arroba. E pior que eu tava preparando aqui a pauta e tudo mais, e preparando já a descrição do episódio, e aí falei assim, eu vou confirmar aqui qual é a arroba deles e tal. Aí tipo, mandei no Google assim, Laura Lima Gomes, Instagram. Aí apareceu lá, tipo, só que era a doutora Laura Lima, ou Laura Gomes. Aí eu já tinha copiado pra botar na descrição. Falei, peraí, eu acho que não é. Ela não é tão pedante assim de botar um doutor aí no arroba dela. Aí eu cliquei, cara, ainda bem que eu cliquei, porque era uma mulher que, tipo, era nutricionista, umas paradas nada a ver, assim, de várias paradas diferentes, assim. Eu falei, meu Deus, imagina, não bota o arroba errado. Então... Eu tenho muita gente com o mesmo nome igual eu. É doideira, né? É. Mas é isso, gente. Então, muito obrigado novamente. A gente se vê na próxima semana. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo de boa semana. Valeu. Beijo, valeu, gente. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.